convido para entrar aqui no palco. Tem esse nome, Aline, e a gente vai seguindo aqui. A Aline Rissato. A Aline é nossa colega, né, trabalha na empresa Convatec, mas a Aline também é enfermeira estomaterapeuta, formada pela PUC do Paraná, né? Nós geralmente estamos acostumados a dar aula lá no curso da Rita e da doutora Ana. Ela é mestre em enfermagem pela Universidade Estadual de Maringá, tem MBA em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas e trabalha, então, como assessora técnica de treinamento na Convatec. E a Aline vai trazer para a gente um pouco sobre como é o gerenciamento, né, por meio da tecnologia Flexil para a questão da incontinência fecal, né? A incontinência fecal é uma situação que acontece, né, com muita frequência aí nas enfermarias, nas UTIs, e que dificulta, né, se a gente não souber fazer um bom manejo, um manejo adequado, dificulta muito, por vezes, o trabalho com a lesão, que, né, por vezes também acontece ali em regiões associadas à incontinência. Então, muito obrigada, Aline, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, né, o convite, principalmente pela causa. Né? Eu, como assessora técnica da Convatec e tendo uma relação até de frequência no Rio Grande do Sul, porque é o meu setor de trabalho, então tenho colegas, amigos, familiares de colegas enfermeiros que acabaram perdendo tudo. Então, está aqui, né, realmente uma alegria, né, por poder participar e uma alegria também por poder ajudar de alguma maneira o Estado e, enfim, todos os nossos colegas, amigos e conhecidos que estão passando por dificuldade agora. E aí falar também, claro, um pouquinho do FlexiSil, que é o nosso equipamento de gerenciamento fecal. Doutora, você vai conseguir compartilhar? Estou colocando aqui, vou tentar do jeito tradicional, Aline, porque o teu vai dar certo. Se não der também, acho que pode passar em PDF, acho que eu não tenho nenhuma imagem que se sobrepõe, assim, que vai acabar atrapalhando a qualidade. Olha que ele está só carregando a sua aula. Mas o da Aline entrou, gente. E os outros eu não estava conseguindo colocar. Eu não sei o que aconteceu com a plataforma hoje. Olha, Aline, deu certo, gente? Deu. Uhum. Ai, Aline, sortuda, pé quente. Obrigada, Aline. Ai, que bom. Prometo também não me estender muito, né? Até porque falar do FlexiSil acaba sendo um pouco até mais rápido em questão da contextualização. E aí conseguir também tentar adiantar um pouquinho aí para os próximos colegas que estão já com o tempo um pouco adiantado de horário. Então, como eu estava conversando, a gente vai falar sobre o FlexiSil, que é o nosso sistema de gerenciamento fecal, mas para falar de manejo de diarreia e de gerenciamento fecal, a gente precisa, claro, olhar para o problema como o problema em si, realmente, né? O que leva à dermatite e quais são os nossos cuidados frente a isso. Pode passar. E aí, olhando então para esse problema, né? E a gente fala, porque a diarreia são fezes líquidas, como que isso se caracteriza? Mas antes de falar na caracterização do problema, lembrar dos impactos que isso traz, né, para a saúde em si. Porque se a gente olhar, eu sempre falo que a gente tem dois grandes blocos de problema quando a gente trata um paciente ou tem um paciente com diarreia no serviço. Primeiro, nós temos o bloco assistencial, né, que a diarreia ela leva ao risco de formação da dermatite associada à incontinência, ela vai enfraquecer um extrato córneo que leva
ajuda à formação e ao surgimento da lesão por pressão. A gente pode ter infecção cruzada, prejudicar a qualidade de vida do paciente. E aí, olhando para o outro bloco, é o financeiro, né? O quanto essa instituição gasta com um paciente com diarreia, ou melhor, o quanto que isso prolonga a internação, prolonga o custo. E hoje em dia que a gente fala tanto em minimização de custos em saúde, né? Qual que tem que ser o nosso olhar para isso, né? Realmente pensar que esses custos, não só com roupa de cama, com curativo, mas que impacta principalmente no profissional de enfermagem, né? Que está lá na frente desse cuidado. Pode passar. E entender que isso realmente é um problema, né? Porque se a gente olhar para essas imagens que estão aparecendo agora, né, o que a gente vê? Né? Claro, formação de lesão por pressão, a própria dermatite associada à incontinência, mas eu vejo dor, eu vejo diminuição de qualidade de vida desse paciente, né? Um cuidado que acaba ficando repetitivo e doloroso para esse paciente. E a gente só vai conseguir resolver esse problema a partir do momento que a gente estabelecer um protocolo de gerenciamento dessa diarreia, dessa incontinência fecal. Pode passar. E esse gerenciamento fecal seguro, então, vai ser ele que vai proporcionar segurança, conforto, qualidade de vida e fazer realmente que a gente diminua os danos que podem ser causados à pele do paciente e fazer com que o nosso serviço reestabeleça a qualidade na assistência que presta para esse paciente. Pode passar. E lembrar, então, que a diarreia aguda, ela vai ser definida como 3 ou mais episódios líquidos, né? Ou dentro de 24 horas, melhor dizendo, mas ele também pode ser caracterizado por volume, né? Um volume acima de 300 gramas ou 250 ml de líquido em 24 horas. E isso pode ser causado por medicamento, por dieta, né? Por bactérias, um Clostridium, algum tipo de doença viral que também leva a presença e a formação da diarreia aguda nesse paciente. Pode passar, professora. E lembrar também, gente, que o surgimento disso é muito vasto, né? Porque se eu pegar aqui a proporção que acometem os pacientes, olha a variação, acomete de 2% a 68% dos pacientes dentro do UTI. E conforme vai aumentando a gravidade desse paciente, vai aumentando o tanto de antibiótico-terapia que ele está recebendo, ou o próprio quadro clínico, a nutrição enteral, a gente continua com variações elevadas, de 15% a 38% dos pacientes, em algum momento na UTI, eles vão ser acometidos por quadros de diarreia aguda. Pode passar. E essa incidência, então, ela acaba acompanhando a porcentagem de prevalência, porque ela tem essa variação que pode vir de 3% a 4% a 50% de pacientes acometidos. E também fazer com que essa contribuição da própria dermatite associada à incontinência leve à formação da lesão por pressão. Pode passar. E aqui, só para lembrar, então, como a gente sempre fala, a dermatite associada à incontinência pode levar à formação da lesão por pressão, ou melhor, pode fazer com que eu tenha um agravamento do quadro do paciente em até 22 vezes. Então, se a gente olhar para esse paciente que está sofrendo com uma diarreia aguda, eu vou ter um paciente que eu vou estar 22 vezes mais propenso a desenvolver uma lesão por pressão, exatamente pela diminuição, ou melhor, pelo enfraquecimento do meu extrato córneo, né? Que vai ficar mais suscetível a uma fricção, a um cisalhamento, fazer com que eu tenha o rompimento dessa pele. Pode passar.
Aqui, só para corroborar até com o que eu estava falando, né, tem uma revisão sistemática com meta-análise, que é um estudo bem importante, que traz exatamente esses dados, né, esses achados clínicos que reforçam a importância de incluir, então, dentro do nosso gerenciamento do serviço, também o gerenciamento fecal para esses pacientes. Pode passar. Aí, só lembrar, então, que a DAI, ela é uma das dermatites associadas à umidade, né? Que vai se caracterizar pela exposição prolongada ou contínua. Aí, a MASG, então, é uma dermatite associada à umidade, que pode ter como agente causal as urinas, as fezes, o suor, o exudato, enfim, muco, saliva, vários. Tudo que umidifica a pele pode levar a dermatite associada à umidade. Já a DAI, que está no nosso próximo slide, ela vai ser caracterizada, então, pela presença da pele. Pode passar, professora, 2 vezes, por favor. Ela vai ser caracterizada, então, pelo contato da pele prolongado por uma substância irritante, que pode ser a urina, as fezes ou as duas junto. Então, quando eu tenho esse conjunto de urina e fezes em contato com a pele, eu vou ter a inflamação e a erosão cutânea, que é, então, a característica da DAI. Pode passar. Essa inflamação, essa erosão, então, ela pode ser caracterizada de diferentes formas, né? De formas leves a formas mais graves. Lembrando que na pele clara, ela sempre vai aparecer num momento como um eritema, né? O primeiro sinal flogístico dessa infecção não, melhor dizendo, esse início da DAI vai ser com eritema. Já na pele mais escura, a gente precisa se atentar. Por quê? A pele mais escura é difícil você verificar o eritema. Não é como na lesão por pressão, que você consegue fazer um teste de viabilidade tecidual. Então, ele acaba ficando mais pálido, arroxeado e com uma coloração diferente. A gente tem que sempre prestar atenção também a essa variação de coloração. Pode passar. E lembrar que, claro, se eu tenho um paciente com incontinência fecal, eu tenho risco de desenvolver a DAI, mas se eu tiver a incontinência urinária combinada, o meu risco ele fica mais elevado ainda, pela presença daí não só das enzimas, né, digestivas nas fezes, mas também pela ureia, que se transforma em amônia quando entra em contato com as fezes, e é um produto que se torna ainda mais tóxico para a pele do paciente. Pode passar. E aqui, né, como eu já falei, a umidade ela vai macerar a pele, vai enfraquecer as camadas, vai diminuir a função hidrolipídica da nossa pele, que mantém os nossos corneócitos unidos, reduzindo, então, a tolerância tecidual, fazendo com que eu tenha um risco exacerbado, não só da DAI, mas também da lesão por pressão. Pode passar. Aqui a gente já falou também, passar bem brevemente, né? Só para lembrar que a DAI ela vai ser caracterizada pelo efluente fecal, que se tiver em associação com a urina, com a ureia, ela vai ser mais prejudicial ainda à pele, alterando o pH instantaneamente dessa pele e fazendo com que o eritema ele possa aparecer em questão de minutos, né? E o rompimento, a erosão dessa epiderme, em torno de, no máximo, 24 horas, já pode acontecer quando eu tenho a incontinência mista. Pode passar. Né? E aqui também outro motivo, que não é só a presença das fezes e da amônia ou da ureia que leva ao rompimento fecal, mas o excesso de umidade mesmo, né? Porque aí eu tenho uma hiperidratação dos corneócitos que fazem com que eles inchem e acabe deformando ali o meu manto córneo, a minha camada lipídica, e levando também
a diminuição da resistência que leva à ruptura. Pode passar. Pode passar, são 2 slides, mas só para a gente ver realmente como que se caracteriza essa ulceração, essa erosão da pele, e para que a gente, olhando, consiga reconhecer ao se deparar novamente com esses problemas. Pode passar. Pode passar também. E aí lembrar que para prevenir uma MASD, né, existe um quarteto, né, de cuidado que é o básico que a gente precisa fazer, né? Entre limpeza, hidratação, proteção da pele e contenção desse conteúdo ou fecal ou urinário. Pode passar. E lembrar sempre, gente, que para prevenir, nós precisamos, dentro do nosso protocolo de gerenciamento fecal, também utilizar as películas protetoras de pele, né? Porque as películas, elas ajudam a fazer um manto de proteção, né? Para que eu não tenha contato dessa pele com o efluente. Então, é o cuidado realmente, limpeza, hidratação, proteção e, claro, se tiver necessidade, fazer o desvio, o gerenciamento dessas fezes. Pode passar. Aí aqui, né, só falando também da função de uma barreira protetora, que é diminuir a umidade, que, como eu falei, a umidade também leva à ruptura do tecido, né, o excesso de umidade. Então, eu utilizo uma barreira que faça com que eu tenha uma diminuição do contato do líquido com a pele, para que eu consiga manter uma permeabilidade capilar melhor uma permeabilidade melhor desse corneócito e que eu não hiperidrate ele com muita facilidade. Pode passar. E, claro, conter essas fezes, né? Que aí realmente a gente entra no Flexicil. Pode passar. Que é o nosso equipamento para que você consiga fazer o desvio efetivo dessas fezes e para que esse conteúdo não fique em contato com a pele do paciente. Ah, Aline, mas eu vou utilizar um Flexicil só para o paciente que tenha dermatite associada à incontinência? Não, né? Eu posso usar tanto para prevenir, para que essa dermatite não aconteça, mas para tratar, se ela já estiver instalada, ou tratar uma lesão tecidual que já tenha ocorrido e que eu precise desviar esse conteúdo de alguma maneira. Pode passar. O Flexicil, então, ele é um dispositivo para contenção fecal temporária, né? Que pode ser indicado para qualquer tipo de paciente, qualquer motivo que leve à incontinência fecal anal, mas que tenha fezes líquidas ou semilíquidas. Aí que é importante a gente observar sempre o aspecto e a característica das fezes. Por ele ser um sistema coletor fechado, ele precisa realmente que exista essa fluidez das fezes para que ele seja aplicado no paciente. Pode passar. Ele tem, então, a função de desviar e conter essas fezes dentro de um sistema fechado. Pode passar. Aqui só para vocês verem que dentro do consenso, né, do guideline de MASD, o Flexicil, ele é um dos equipamentos coletores, na verdade, o único equipamento coletor indicado para essa funcionalidade de desvio e contenção das fezes. Pode passar. E ele é um sistema, então, fechado, 100% silicone, totalmente seguro, atraumático, né? Com fácil manejo, não tem uma durabilidade muito alta, na verdade. Isso que eu queria, o termo que eu queria, a durabilidade dele é de 29 dias. Então, durante esse tempo, você consegue não só gerenciar as fezes do paciente, mas também fazer o tratamento de uma lesão ou prevenir a instalação dessa lesão. Pode passar. Aí o candidato para utilizar o Flexicil, então, vai ser aquele paciente com fezes líquidas ou semilíquidas que, como eu falei, você quer prevenir a instalação de uma DAI
ou que você quer tratar uma lesão que já está presente na região perianal, perineal. Pode passar. Ele permite, então, essa prevenção e tratamento das lesões, diminui risco de complicação. Uma coisa que é muito importante, previne a descarga fecal, né, nas roupas de cama. Então, isso é qualidade de serviço para o meu paciente, para que eu mantenha esse paciente limpo, seco, e sem contar que auxilia também no risco da disseminação de uma infecção, por exemplo, né, no caso de um Clostridium, do próprio Covid, né, que existem estudos que trazem a presença do Covid em fezes diarreicas, e isso protege não só o paciente ou outros pacientes, né, do setor, do serviço, como também o profissional de saúde que não tem contato com essas fezes em nenhum momento, pelo sistema ser totalmente fechado. Pode passar. Aqui, só para vocês conhecerem o kit, né? É um sistema que vem, então, com uma seringa para fazer enchimento do balão, 3 bolsas coletoras, um clamp para fechamento, se você tiver que fazer uma coleta de fezes, por exemplo, e, claro, bula e manual de utilização. Pode passar. A contraindicação do Flexicil é em uso pediátrico, né? Ele não tem nenhum estudo em utilização em pediatria, por isso que é contraindicado. Cirurgia retal no último ano ou hemorroidas graves, mas aquelas hemorroidas realmente com um estadiamento mais severo, com presença de sangramento, e paciente que tem alguma sensibilidade a silicone, porque ele é 100% silicone realmente. Pode passar. Para a gente instalar, então, pode até passar bem rapidinho, professor, pode passar para um outro slide, não, pode para o próximo ainda, o outro, esse aqui, tá? Não, volta um pouquinho, esse aqui, que daí é que eu já sintetizo tudo. Então, para a colocação do Flexicil, como eu falei, eu preciso que o paciente tem indicação realmente de uso, indicação que eu falo, apresentar a diarreia líquida ou semilíquida, né? E a gente introduz o equipamento no ânus do paciente, insufla o balonete com 45 ml de água, pode ser água de torneira mesmo, água destilada, só não solução fisiológica, né? Pelo balonete sofrer ali a pressão da ampola retal, para que a gente não tenha estagnação ali do cloreto de sódio, que pode levar à perfuração do equipamento, mas que é um equipamento muito simples, muito fácil de usar. Pode passar. E que você vai, então, fazer todo esse desvio e contenção das fezes, tirando esse efluente de contato da pele do paciente, com a pele do paciente, né? Como eu falei também, se eu quero evitar a formação de uma DAI ou também fazer o tratamento de uma lesão por pressão. Pode passar. A manutenção e cuidado, muito simples, vocês conseguem visualizar aqui na foto que a bolsa ela é graduada, né? O equipamento coletor dessas fezes é graduado, então o que facilita também num controle, num balanço hídrico desse paciente. E eu só preciso observar se essas fezes elas permanecem com aspecto líquido ou semilíquido. Ele tem 2 válvulas, uma válvula onde a gente insufla o balonete e a outra válvula onde a gente pode fazer irrigação para ordenhar o conteúdo para dentro do equipamento coletor, tá? O equipamento coletor ele tem um filtro de carvão ativado, então todos os gases, a flatulência, ele vai ser removido, né, de dentro do equipamento coletor, e por ser um filtro de carvão, a gente também tem a diminuição do odor dessas fezes. Pode passar. E aqui, para finalizar, só mostrar 3 casos clínicos bem rapidamente para vocês, né? Onde a gente tinha já a formação da DAI
e 14 dias após a utilização, com a utilização do equipamento, nenhuma lesão mais nessa pele. Pode passar. Aqui também, né, uma DAI já com início de lesão por pressão, 7 dias após o início da utilização, a pele já totalmente íntegra. Pode passar. Aqui também um outro caso onde foi utilizado com 7 dias, né, na verdade, este com 24 horas de utilização, já a diminuição total ali da área com DAI. Pode passar. E aqui um caso de lesão por pressão que foi utilizado para desvio mesmo dessas fezes para o tratamento da lesão. Então, com 17 dias de uso, já granulação de tecido, preservação de margens dessa lesão, diminuição da própria DAI que tinha ao redor ali da área perianal, perineal, e o conforto para o paciente, né? A diminuição daquela manipulação excessiva que a gente sabe que acontece quando o paciente tem uma lesão grave e episódios de diarreia líquida. Pode passar. E só lembrar, então, gente, para finalizar, que o tratamento da DAI, ela não pode olhar apenas para aplicação de películas protetoras, muitas vezes, né? Que eu preciso realmente instituir alguns protocolos de gerenciamento dessas fezes. E dentro desses protocolos, né, de redução de contato da pele do paciente com o conteúdo fecal, lembrar que existe um equipamento coletor, né, que vai fazer esse desvio e a contenção dessas fezes. Pode passar o último slide. E aí, colocar à disposição também o nosso protocolo de gerenciamento fecal da Convatec, né? Para quem não conhece e quiser ter acesso a esse material, pode pedir depois para a professora, para a doutora Vivi, pelo chat. Eu vou estar passando para ela depois, e ela pode compartilhar com vocês. E para que realmente a gente trabalhe com essa promoção, não só de segurança, minimização de custos, mas que isso também melhore o cuidado, né? Eu falo que a gente fala tanto em cuidado, fala tanto em qualidade de assistência, né? Mas o que eu estou fazendo enquanto profissional realmente para isso, para ter essa melhora? E aí estou à disposição, né, para dúvidas, para perguntas, e sei que a gente não tem tempo, mas que qualquer coisa eu respondo no chat depois e posso compartilhar com vocês esse protocolo da Convatec. Aline, muito obrigada. Se houver mesmo alguma dúvida, pode colocar aqui e também pode mandar lá. A Júlia acabou de abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, e se a Aline me permitir, né, se a Convatec permitir, a gente pode pegar esse documento e colocar lá no nosso link da bio. Claro. Então, né? Aí depois você me manda, terminando aqui. Sábado, finalizando aqui, eu já te envio no WhatsApp. Bem, aí a gente deixa lá disponibilizado também. Então, quem quiser pode acessar por lá, tá bom? Tá bem. Aline, muito obrigada. Até mais tarde. Obrigada eu. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Então, dando sequência, só vou remover aqui a aula.